Não é mais um vídeo de profecias, 3 videntes, 3 continentes, 72 horas. Se estás a ouvir estas palavras, não é por acaso. Hoje é 31/12/2025, Dia dos Santos Inocentes, uma data que nos recorda os pequenos perseguidos de todos os tempos e que, misteriosamente, ilumina o sentido desta mensagem. Viemos falar com serenidade e firmeza, sem sensacionalismo, sem conspirações, com o único propósito de despertar o teu coração e prepararmos-nos juntos para o que o céu nos pede. Há um prazo. Se vês este conteúdo a 31 de dezembro, faltam 18 dias até 15/01/2025. 18 dias que não são para entrar em pânico, mas para orar, discernir e agir. 18 dias para partilhar com caridade, pedir conselho, selar a casa com a oração e tomar decisões que coloquem Deus no centro. Não pretendemos impor-te certezas humanas, mas oferecer-te um caminho de preparação pela fé. A origem da mensagem, segundo os testemunhos que apresentaremos, não nasce de especulações nem de fóruns obscuros, atribui-se a um chamado do céu por intercessão da Virgem Maria. Dizemo-lo com respeito e prudência. Não queremos convencer-te com medo, mas convidar-te a olhar os sinais à luz do Evangelho, acompanhados pela tradição viva da Igreja. Se chegaste até aqui, não foi o algoritmo que te trouxe. A providência sabe encontrar os caminhos. Talvez tenhas andado dias com uma inquietação silenciosa, uma necessidade de te reconciliar, de rezar mais, de abençoar a tua casa. A ti, irmã e irmão, falamos, não como especialistas em nada, mas como servos que partilham um aviso recebido em 3 aparições convergentes, cuja cronologia e contexto explicaremos em seguida. A nossa missão é servir-te, para que tu, por tua vez, sirvas como mensageiro de esperança e prudência onde quer que estejas. Permite-nos uma breve nota pastoral antes de continuar. Na Igreja, a revelação pública, a Palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e guardada pela tradição, está completa em Jesus Cristo. À sua luz caminhamos. As chamadas revelações privadas podem ajudar a viver mais plenamente o Evangelho numa época concreta, mas não obrigam à fé e exigem sempre discernimento eclesial. Aconselhamos-te, pois, a contrastar tudo com a oração, com o teu pároco ou diretor espiritual e a permanecer na comunhão da Igreja. Com este enquadramento claro, avançaremos com ordem. Primeiro, exporemos a tripla confirmação, datas, locais, sentido bíblico de pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Depois, faremos um diagnóstico da gravidade espiritual que muitos já percebem. Em seguida, apresentaremos o foco em 3 países e o chamado à proteção. E por fim, daremos-te passos concretos e uma oração de amparo para recitares hoje mesmo. Fica até o final. Não para aumentar visualizações, mas porque, ao terminar, rezaremos juntos uma súplica de proteção e oferecer-te-emos um itinerário claro e sóbrio para estes dias. Não estamos sozinhos. Jesus na Eucaristia é a nossa força, Maria, o nosso refúgio, São Miguel e os santos, os nossos aliados. Agora, com o coração em paz e a mente desperta, entremos no corpo da mensagem. Começaremos pela tripla confirmação que terá ocorrido em Medjugorje, Aparecida e Fátima, e o eco bíblico que nos ajuda a discernir o sentido destas 72 horas. Na noite santa de 24 de dezembro, quando a terra ainda guardava o silêncio do presépio, às 3h33 da manhã, ergueu-se em Medjugorje um chamado de urgência. No dia seguinte, ao meio-dia, o coração do Brasil pulsou em Aparecida com a mesma voz materna. E na aurora do dia 26, às 6h, em Fátima, no lugar onde há mais de um século a mãe visitou seus pequenos, o eco foi idêntico. 3 horas simbólicas,
Noite profunda, pleno sol, primeiro clarão. 3 santuários marianos, vigília, cume e envio. 3 testemunhos que convergem como um único selo. Não se trata de curiosidade ou ruído, há um desígnio da providência traçado com precisão. A Escritura ensina que toda palavra se confirma pela boca de 2 ou 3. Aqui, os números falam a mesma língua do céu. 3 continentes, 3 datas sagradas no compasso do Natal, 3 mensageiros que não se conhecem e, no entanto, repetem a mesma advertência. Não pedimos credulidade fácil, pedimos atenção obediente. O método é a sobriedade, a escuta, o discernimento na comunhão da igreja. O fruto esperado não é agitação, e sim conversão e preparo. Diante desse triplo sinal, permanecemos de joelhos por um instante interior. Se o céu bate à porta com tanta insistência, é porque deseja guardar o rebanho no meio de ventos que já sopram. Por isso, antes de indicar os lugares onde a batalha se intensificará, precisamos enxergar o quadro real de nosso tempo. Abramos então os olhos do coração para a verdade dos fatos que cercam os fiéis, as feridas que sangram em silêncio e os números que pedem resposta. A partir deste alicerce, olhemos a gravidade do mundo com coragem e esperança. Ondas de números golpeiam como sinos de alarme. Neste 2025, a perseguição contra os cristãos aumentou 340%. Na Europa, 7 igrejas fecham suas portas a cada dia, sufocadas pela pressão ou pelo vandalismo. E enquanto o mundo olha para outro lado, a cada 5 minutos, um crente entrega a vida por confessar o nome. Não são estatísticas para um relatório frio, são feridas abertas do corpo de Cristo que clamam por consolo e reparação. Em nossa terra de língua espanhola, a ferida não é menor. 15 milhões se afastariam da fé apenas este ano. Pastores e exorcistas testemunham um aumento de opressões e possessões, de famílias que pedem ajuda quando o fogo já chegou à porta. A batalha se trava no íntimo, corações distraídos, vontades fatigadas, lares que perdem o hábito da oração e do jejum. Quando se apaga a lâmpada do santuário interior, as sombras avançam sem resistência. A cultura, que deveria ser jardim, tornou-se campo de confusão. Jovens sem rumo, seduzidos por telas que os capturam desde os 8 anos com pornografia, leis que apresentam aborto e eutanásia como progresso, repressão para quem defende a verdade do Evangelho e, no mesmo âmbito eclesial, vozes que semeiam dúvidas sobre a presença real e propagam erros com aparência de misericórdia. Onde se relativiza o mistério, a alma se desarma. Tudo isso tem um nome na memória bíblica: os dias de Noé. Comia-se, bebia-se, celebrava-se, e não perceberam até que as águas cobriram os umbrais. Hoje não cai chuva sobre os telhados, chove escuridão sobre as consciências. Por isso, o céu não nos convoca ao pânico, mas à vigilância, sobriedade na mente, pureza no coração, firmeza na fé. Urge voltar ao essencial, confissão sincera, adoração, caridade operante. Se este é o estado do mundo, se assim soam as trombetas, não surpreende que o adversário tenha traçado um plano preciso para quebrar o que ainda resiste. Onde a Eucaristia é amada, onde o rosário não se silenciou, onde a mãe é honrada, lá concentra seu ataque. A seguir, expor-se-á com clareza e medida como esse plano se ordena e por que o combate se intensifica em lugares concretos para que a preparação não seja tardia. O adversário não dispersa sua força, mira o coração. Busca derrubar a fé onde ainda arde, a Eucaristia amada, o rosário rezado em família, a devoção mariana que sustenta lares,
Sua tática é conhecida e feroz: confundir a mente, esfriar a caridade, semear escândalo e desânimo, disfarçar a mentira de compaixão, ridicularizar a piedade, profanar símbolos, saturar com ruído para que a alma não ouça mais a voz de Deus. Ataca pastores com cansaço, divide famílias com suspeitas, bloqueia sacramentos com obstáculos e rotina. O ataque se concentrará onde a lâmpada permanece acesa: comunidades que amam a presença real, paróquias onde o rosário ainda reúne gerações, santuários que geram conversão e vocações. Ali, ele desejará apagar a lâmpada, dispersar assembleias, semear dúvida em consciência simples. Não é um combate de carne, mas de espírito. Diante disso, impõe-se uma decisão sóbria e radical: preparar-se ou retirar-se quando a prudência exigir. Ninguém entra na noite sem lâmpada, nem na frente sem armadura. Convém alinhar mente e coração, selar a casa, reforçar a vigilância e a unidade. A batalha se aproxima com intensidade inédita, e é tempo de acender as atalaias para que a luz não se apague. Sua mão é necessária agora mesmo. Pressione curtir e compartilhe esta mensagem como quem acende tochas na noite. Cada clique pode alcançar uma alma que hoje caminha às cegas. Não é promoção, é serviço. Permita que a providência use suas redes para abrir uma porta onde há medo. Permaneça até o final. Rezaremos a oração de proteção e você receberá passos concretos. Seu gesto simples pode ser a ponte por onde Deus resgata alguém. Faça-o com caridade e sem temor. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, vive a família Andrade Silva. Carlos, 52 anos, engenheiro; Beatriz, 49, professora; Gabriela, 25, Lucas, 22. E Ana Clara, que ainda cursa o ensino médio. Lar simples e luminoso, o rosário marca o ritmo das tardes e a Eucaristia sustenta os dias. Assim estavam as coisas quando em 0511 chegou a oferta que parecia um prêmio: contrato de 3 anos, salário multiplicado por 5, moradia, escola, seguro internacional, tudo disposto em um dos 3 países que mais tarde seriam apontados. A porta se abriu com força e o coração, como é humano, inclinou-se à alegria. Mas o céu começou a falar à noite. Em 0811, Beatriz sonhou com a Virgem chorando sangue, a dor de uma mãe que alerta. Em 1211, viu um voo envolto em trevas, como se o meio-dia se apagasse dentro da fuselagem. Em 1511, às 4h23 da manhã, uma voz clara atravessou o sonho: "Não vá, você perderá o que mais ama." Acordou tremendo, com aquela certeza doce e terrível que deixam os avisos que ferem para salvar. Não houve dramatismo, houve oração, jejum, lágrimas e um pedido humilde: "Senhor, mostra-nos tua vontade." Homem íntegro, Carlos ouviu. Avaliou números e datas, consultou, ponderou o futuro dos filhos. A balança inclinou-se para onde devia. Em 2011 cancelou o contrato. Renunciar à abundância quando tudo parece seguro é um sacrifício que só se entende à luz. Nesse ato silencioso, um laço de orgulho se quebrou e uma corrente de providência se desencadeou. O céu confirmou na missa de 0112. Durante a elevação, Beatriz teve uma visão: a mãe com manto negro, sinal de luto, e um aviso claro: se emigrassem após 1501, o filho mais velho morreria. Ao mesmo tempo, uma promessa: se obedecessem, Deus abriria algo melhor em sua própria terra. Não houve resistência, houve obediência, e a promessa começou a tomar forma. Em 0912, chegou uma nova proposta em Belo Horizonte. Não era um emprego, era uma sociedade. Em 19 dias, assinaram 2 contratos e a renda superou o que antes parecia inalcançável no exterior. A casa encheu-se de gratidão. Entenderam que não haviam perdido, haviam sido guardados. Às vezes, a confirmação vem de longe. Em 1512,
Rogério, colega que aceitou aquela primeira oferta, enviou uma mensagem: pânico em sua família, fenômenos perturbadores em casa, hostilidade contra os cristãos, paróquia quase vazia e um peso sombrio que oprimia as noites. Carlos e Beatriz choraram, mas não de medo, choraram de gratidão. A renúncia de novembro havia sido um muro invisível erguido a tempo. Esta crônica não exalta visões nem dramatiza medos. Mostra o caminho antigo e sempre novo, obedecer ao que o céu inspira, esperar com paciência e ver como a providência costura o impossível. Na balança do reino, o ganho não está no salário multiplicado, mas nos filhos a salvo, no pão abençoado, na paz que volta à mesa. Quem se deixa conduzir, mesmo que trema. Não andamos nas trevas, e quando a decisão brota da fé, a bênção chega com passo firme. O mapa se estreita sobre 3 territórios onde o combate se tornará mais denso. A Coreia do Norte ergue um sistema que pretende suplantar Deus com o culto a um homem. Ali, a obediência é exigida como liturgia, a palavra amor é substituída por lealdade ao líder e a consciência é vigiada como se fosse crime. Nos meses de janeiro a março de 2025, o ataque contra os católicos que rezam em silêncio se intensificará. Fala-se de cerca de 800 fiéis ocultos e 300 já localizados pelo aparato repressivo. Por caridade com os que resistem e para proteger o próprio espírito, pede-se que cortem vínculos temporais, evitando viagens, contatos comprometedores e qualquer exposição que possa se tornar uma brecha por onde o medo se instale. Não é abandono, é intercessão à distância, para que o Senhor sustente os seus. Na China, não se aponta para a imensidão do país, mas para as zonas específicas onde a ferida se abre com maior crueza. Xinjiang, o Tibete e uma faixa de Yunnan. Sob o nome de reeducação, forçam-se blasfêmias e ritos profanos que buscam quebrar a identidade religiosa e humilhar o sagrado. Ali, missas clandestinas são perturbadas com violência espiritual e psicológica. O rebanho se dispersa por medo e os pastores, exaustos, continuam às escondidas. Pede-se que não visitem essas regiões, que sustentem os residentes com oração perseverante e que orem por aqueles que, na noite, custodiam pequenas chamas de fé. Na Arábia Saudita, a batalha assume a forma de apagamento de vestígios. Antigas marcas cristãs, especialmente perto de Meca e Medina, são eliminadas com pressa. Cada demolição abre uma fenda por onde se infiltra a desolação, e o território se torna inóspito para o peregrino que chega sem amparo. Alerta-se para um risco de opressão para aqueles que não estão espiritualmente fortalecidos. Não se semeia medo, pede-se prudência. Aqui, a mãe não condena povos nem pessoas, protege os pequenos e aponta lugares onde o vento soprará mais forte. Com os olhos no Senhor e o coração alerta, convém reconhecer esses focos para que a próxima palavra, a da preparação, encontre um povo disposto, sem dispersão e com a lâmpada acesa. Se o combate se intensificar, a armadura é simples e poderosa, e está ao alcance dos pequenos. Tome nota e cumpra-a com firmeza e paz. 1. Confissão antes de 15/1/2025. Aproxime-se com exame sincero, renúncia explícita a todo pacto com o mal, perdão concedido e recebido. Peça ao sacerdote uma bênção de proteção para você e sua casa. A graça restituída fecha brechas. 2. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. Realize um ato solene diante de sua imagem, com vela branca. Depois, repita-o por 40 dias seguidos, às 6 manhã ou tarde. Anote a data, assine com fé e ofereça o dia sob seu manto. 3. Água benta, no 1 litro. Obtenha o suficiente em sua paróquia.
Toda sexta-feira, ao amanhecer ou ao anoitecer, asperge a casa a partir da porta principal, fazendo o sinal da cruz em portais, janelas e quartos. Ore com simplicidade, que este lar seja guardado e os seus preservados em Cristo. 4. Jejum de pão e água às quartas e sextas. Se a saúde exigir, adapte com critério pastoral ndéico. Una o jejum a uma intenção concreta de proteção e reparação. Acompanhe-o com caridade silenciosa. 5. Rosário completo diário, 20 mistérios. Distribua-o em 4 momentos do dia. Medite cada cena com o coração atento e ofereça por sua família, seus sacerdotes e os que mais sofrem. 6. Sacramentais no lar. Coloque um crucifixo bento na entrada, uma imagem mariana em cada quarto. Bíblia aberta no Salmo 91 em lugar visível, sal bento em pequenos recipientes nos cantos. Se possível, peça a bênção exorcística para água e sal. 7. Comunhão frequente, pelo menos semanal, de preferência diária, sempre em graça. Chegue alguns minutos antes, ofereça, comungue com reverência, permaneça em ação de graças. Onde o Senhor habita, a noite recua. Cumpridos esses passos com perseverança humilde, a alma recupera seu vigor e a casa se torna muralha luminosa. A paz não é ausência de combate, é presença de Deus no meio dele. Levante sua intenção e deixemos que muitas vozes formem um mesmo clamor. Escreva nos comentários sua petição concreta, pode incluir nome e cidade, e também adote uma intenção alheia. Responda com um rezo por ti a quem mais precisar. Às 21h apresentarei todas as súplicas diante do Santíssimo, pedindo luz, proteção e consolo. Você não está só. Quando um coração ora, toda a igreja respira. Faça a sua parte com caridade. Clique em gostei e compartilhe. Esse gesto simples pode colocar esta oração na tela de alguém à beira do desânimo. Que a esperança circule, que a fé acenda lares. Para quem precisa de um itinerário claro e verificável, está disponível o Manual de Proteção Total. 287 páginas concebidas como um workshop em casa, com linguagem simples e passos precisos. Não pretende substituir a orientação pastoral, nem o juízo da igreja. É um instrumento para ordenar a vida espiritual em tempos de confusão. Seu valor de 360 hours sustenta a missão e os recursos necessários para que chegue a mais famílias. Dentro, você encontrará um arsenal de oração cuidadosamente disposto, 12 orações marianas de proteção com a invocação a São Miguel em latim e sua tradução, as ladainhas com 89 invocações e a conhecida oração atribuída a Leão XIII, indicações sobre quando e como rezá-las e por que são eficazes quando vividas em estado de graça. Encontrarás, além disso, um protocolo de consagração do lar. Quais salmos proclamar em cada cômodo, onde colocar os sacramentais, como erguer um pequeno altar doméstico e quais sinais observar para guardar a paz. Para sustentar a perseverança, o manual reúne 47 testemunhos com nomes, datas, lugares e imagens. Famílias que enfrentaram assédios e recuperaram a paz ao ordenar sua vida de oração e sacramentos. Inclui também um guia de jejum e oração inspirado na escola de Medjugorje, com 7 níveis progressivos para quem começa e para quem deseja avançar com prudência. São explicitadas as 15 promessas do Rosário e oferecido um mapa de 10 santuários marianos com proposta de peregrinação espiritual para quem não pode viajar. Uma seção crucial aborda o discernimento, sinais de opressão, diferenças entre tentação e ataque, orientações para pedir ajuda e para não dar passos imprudentes, e um dossiê catequético sobre o chamado Código dos 3 Dias de Trevas, com critérios para evitar alarmismos
e permanecer em obediência eclesial. Como bônus, os 100 primeiros recebem um áudio de 45 minutos com 7 orações de libertação, ruptura de amarras e maldições, libertação no âmbito econômico, cura interior, proteção contra inveja e mal-olhado, auxílio contra vícios, restauração matrimonial e proteção das crianças. Tudo isso é oferecido com uma clareza fundamental. A salvação vem de Jesus Cristo e é dispensada nos sacramentos. Nenhuma ferramenta substitui a graça, a confissão frequente ou a Eucaristia. Este manual quer ser apenas uma lâmpada acesa para que a casa permaneça na luz. Se sentes no coração o chamado para ordenar tua vida de fé, ali terás um guia sóbrio, testado e a serviço do teu lar. Para ordenar a caminhada nestes dias breves, as decisões devem ser claras e firmes. 1. Evita até março de 2025 os seguintes territórios: Coreia do Norte, na China, Xinjiang, Tibete e áreas de Yunnan, e Arábia Saudita. Não é desprezo nem medo, é prudência e caridade com os teus e com os que ali resistem. 2. Cancela viagens, deslocamentos e escalas nesses lugares. Toma como bússola o exemplo dos Andrade Silva. Renunciar a tempo abriu a porta da proteção e da providência. 3. Cumpre os 7 passos sem demora. Confissão antes de 1501, consagração ao Imaculado Coração durante 40 dias às 6 eras, água benta nas sextas desde a porta, jejum de pão e água às quartas e sextas, rosário completo diário com meditação, sacramentais no lar, crucifixo bento, imagens marianas, Bíblia aberta no Salmo 91, Sal Bento, pede bênção exorcística se possível e comunhão frequente em estado de graça. 4. Escreve tua intenção nos comentários. Será apresentada diante do Santíssimo às 21h10, junto com as súplicas de toda a comunidade. 5. Se no teu coração há um chamado para ordenar a vida espiritual com método, adquire o Manual de Proteção Total. Lembra, é ferramenta, não substituto da graça. Que cada casa decida hoje, que cada porta seja selada na paz. Mantenhamo-nos em vigília com a lâmpada acesa. Quando a obediência se une à fé, a casa se torna farol. A lâmpada acesa não vacila diante do vento. Anjos montam guarda nos umbrais e janelas. O pão cotidiano sabe a Eucaristia e a palavra dita em família recupera seu peso de promessa. No meio do barulho do mundo, surge uma paz que não depende do clima. Discussões que se desarmam, tentações que perdem o fio, decisões que encontram sua hora. O rosário marca o ritmo, a noite recua. Assim nascem os lares fortaleza, paredes humildes, alicerces de graça, vigilância serena e caridade que se multiplica em obras silenciosas. Quando o aviso é ignorado, abrem-se fendas. Primeiro vem a morna indiferença, depois o cansaço que apaga a oração, opressões que apertam o peito de madrugada, rupturas que partem a mesa, doenças que não encontram consolo, acidentes encadeados que confundem a mente, vícios que prometem alívio e deixam correntes. O inimigo semeia suspeita, divide os seus, ergue muros dentro dos corações. Onde o sagrado é relativizado, a alma fica sem armadura. Não se trata de dramatismo, mas de escolha. Uma bandeira ou outra. Vida na luz ou deriva na penumbra. Que cada família escolha hoje o terreno onde armará sua tenda e o Senhor que guardará suas noites. Filhos meus amados, não tenham medo, eu estou com vocês. Sua liberdade é sagrada, escolham a luz com o coração inteiro. Meu filho Jesus os espera na Eucaristia, ali seu coração bate por vocês e os fortalece no combate. Os anjos foram enviados para custodiar suas portas e seus caminhos. Cada Ave Maria que pronunciarem será flecha de luz que fere a sombra. Cada rosário completo,
coroa sobre suas frontes e corrente de proteção ao redor de seus lares. Peço-lhes por amor, afastem-se por um tempo dos 3 países indicados. Não é desprezo nem julgamento, é proteção de mãe. Enquanto a batalha se intensifica, permaneçam onde possam perseverar na graça, sustentando os que sofrem com jejum e oração. 2025 será árduo e fecundo. Verão lágrimas e verão milagres, portas que se abrem onde não havia caminho, reconciliações há muito esperadas, feridas antigas que começam a cicatrizar. Não estão sozinhos. Eu não arrombo suas portas, chamo e espero. Coloquem seus nomes em meu coração imaculado e não soltem minha mão. A vitória já foi conquistada na cruz. Permaneçam sob essa bandeira. Confessem, comunguem, jejuem, amem sem medida. Abençoem os que os ferem. Quando caírem, levantem-se. Quando a noite pesar, invoquem meu nome e o de São Miguel e vamos juntos a Jesus. A paz de meu filho habite em suas casas. Levantem-se e caminhem. O amanhecer está mais próximo do que pensam. Antes de nos despedirmos, 3 gestos concretos. 1. Inscreva-se e ative o sino. Nos próximos dias haverá orações guiadas e atualizações para sustentar seu caminho. 2. Compartilhe esta mensagem sem demora e avise os que vivem ou viajarão para a Coreia do Norte, China ou Arábia Saudita. Seu envio pode ser o fio pelo qual Deus resgata uma família. 3. Se sentir o chamado para organizar sua vida espiritual com método, adquira o Manual de Proteção Total, 360 Niles, download imediato. Os 100 primeiros recebem um áudio de 45 minutos, com 7 orações de libertação. Agora, recebam a bênção. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estenda a tua mão sobre esta casa. Filho amado, sela com teu sangue os que comungam teu nome. Espírito Santo, acende a fé que não se apaga. Santa Maria, cobre-os com teu manto. São Miguel Arcanjo, defende-os no combate. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere, que seu descanso seja paz e seu amanhecer, confiança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, cumpra os 7 passos, evite os 3 países indicados, difunda com caridade e persevere na graça e na oração. Mantenha a lâmpada acesa. Irmãs e irmãos, o relógio da graça avança com mansidão e firmeza. Faltam 18 dias até 15/01/2025 para decidir, preparar-se e avisar outros. O que ouviram não foi ruído. Tripla confirmação em Medjugorje, Aparecida e Fátima. 3 países a evitar por um tempo: Coreia do Norte, na China, Xinjiang, Tibete e Yunnan, e Arábia Saudita, uma rajada de dados que fere a consciência. Para 340% de perseguição, 7 igrejas por dia fechadas, um mártir a cada 5 minutos, 15 milhões se afastando em nossa América. E um testemunho que nos serve de bússola: os Andrade, que obedeceram e foram guardados. O caminho está traçado e é simples. 7 passos de proteção: confissão antes de 15h01, consagração ao coração imaculado durante 40 dias às 6h. Água benta às sextas-feiras desde a porta do lar. Jejum de pão e água às quartas e sextas. Rosário completo diário, sacramentais visíveis, crucifixo, imagens, Salmo 91, água benta e comunhão frequente em graça. Não caminhamos sozinhos, somos uma comunidade de oração. Às 21h apresentaremos as intenções diante do Santíssimo. Divulgue com caridade o que recebeu. Se sentir no coração, apoie-se no manual de 287 páginas, 360, com bônus para os primeiros. Despedimo-nos sem medo e sem concessões à tibieza, advertência e esperança abraçadas. Perseveremos na fé, nos sacramentos, no rosário, no jejum, na caridade e na unidade da Igreja. Que cada casa escolha a luz hoje.
Que cada porta seja selada em paz. Cristo reina, sua cruz é vitória.